Tá calor aí? Tá calor aí? Tá calor aí? Ar-condicionado é GRI. Seja muito bem-vindo. Está começando o Tá Calor Aí, o podcast da GRI. Eu sou o Leonardo, aqui, apresentador, e neste programa eu quero conversar aqui, bater um papo sobre consumo de energia. O ar-condicionado é o vilão do consumo? Ele vai gastar os tubos da sua conta de energia elétrica? E para bater esse papo aqui, eu trouxe comigo aqui Carlos Jesus. Carlos, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito bom dia, né? Muito bom dia, obrigado. E com certeza, temos várias dicas aí, vários detalhes que vai realmente mostrar, né, para o usuário que o ar-condicionado não é o vilão, né, da conta de energia, né? Ó, vocês estão vendo, hein? Mas assim, ó. Então, qual que é a parada aqui hoje? Não existe pessoa com quem eu converse que comprou um ar-condicionado que vai dizer assim, nossa, não, mas gasta muito, gasta pouco e tal. A conclusão que eu chego depois de estar dentro da GRI é que assim, não é que o ar-condicionado gasta muito, ele gasta o que ele precisa. É Né? isso E aí. acho que esse é uma parada assim, né? A gente tem essa briga cultural nossa aqui do Brasil com o chuveiro. Ah, o chuveiro gasta muito, não gasta. Não, ele gasta o que ele precisa gastar. Perfeito, perfeito, Eu muito bem isso tô mesmo. entendendo errado ou não? Não, tá correto, tá correto. Isso vai depender muito da temperatura que você quer o ambiente, então, teu modo, teu gosto, qual que é a temperatura confortável para você? E muitas vezes essa temperatura ela vai influenciar, ela é o fator determinante, né, para o consumo do ar-condicionado. E hoje em dia é muito isso, e as pessoas ainda têm aquele receio. O ar-condicionado é um vilão ou não é? Né? Então tem muito isso, muitas pessoas têm muita dúvida referente a essa questão. E pode ter certeza, Léo, que se usar de forma muito moderada, de forma correta, você terá, em primeiro lugar, o teu conforto. Em segundo lugar, fica a questão do consumo, porque realmente, se souber usar, ele não vai gastar esses tubos de energia. Pode ter certeza. É porque você vai cair nessa coisa, né? Assim, claro, é equipamento que gasta energia, gasta, sim, claro, né? Assim Sim. como o ferro de passar também, né? Pra gente que é de São Paulo aqui, é aquela coisa do tudo que é 220 gasta mais, né? Mas é teórico isso, né? Na Não, verdade, então, não é. mas é porque a gente brinca, né? Porque eu paro pra pensar um pouco nessa coisa do 220 gasta mais. Mas é porque no 220, claro, tô falando aqui de quem é de São Paulo, em outras regiões eu sei que muda um pouco, né, essa questão, mas pra gente aqui, o que a gente põe no 220? Chuveiro. Tem gente que põe geladeira, Geladeira. né? Ferro de passar, Sim. vamos dizer, que são tudo que esquenta, né, gasta bastante energia. Isso, digamos que seria equipamentos de ou indutivos ou resistivos, vamos falar assim, não muito técnico. Mas o que acontece? Muitas vezes, dependendo da potência, compensa, é necessário ser 220, porque aí você não tem tantas perdas, né, de energia através de aquecimento, através dos cabos. Então, muitas vezes é voltado mesmo para o 220. A mesma coisa do ar-condicionado. Então, na maioria das vezes, ele é 220. Por quê? Porque nessa forma aí você não tem perdas através dos cabos. Quando você tem, por exemplo, um portátil que você vai ali, ele geralmente vem em 110, 220, você utiliza ele no 110. Você vê notoriamente que ele vai gastar mais. Na verdade, não é porque o aparelho em si consome. Na verdade, sim, o consumo do 220 e o do 110 vai ser o mesmo. O problema é que você vai ter perdas de energia através de aquecimento nos cabos. E aí ele acaba gastando mais por esse fator. Entendeu? Então são coisas ali que você fala, caramba, mas é isso. Eu, particularmente, meus eletrodomésticos fixos, que eu falo fixo assim, eletrodoméstico que realmente não precisa ficar toda hora tirando da tomada e colocando, eu optei tudo por 220. E mesmo assim, mas foi mais por uma questão não de consumo, era por uma questão de, problema aleatório de oscilação de energia, esse equipamento está seguro, entendeu? Do ponto de vista de queima, essas coisas, mas mais por isso. Mas o consumo, teoricamente, é o mesmo, entendeu? Entendo. Então, aqui já entendemos, então, que assim, claro, cada equipamento consome aquilo que ele precisa consumir, né? E acho que isso acho que é o principal ponto de partida aqui pra gente, então, beleza. Então, sabemos que o ar-condicionado ele vai gastar o que ele precisa. Perfeito. Claro que por ser um equipamento ali de uma capacidade, né, uma potência, uma capacidade, ele vai gastar realmente mais energia elétrica. Você está usando equipamento a mais, né? Sim, perfeito. É muito da ideia ali de, poxa, tudo bem, você tem um chuveiro, tenha um segundo e liga os dois ao mesmo tempo. O consumo você vai ter esse pico. O ar-condicionado também tem. Eu entendo que ele vai ser um pouco esse equipamento que, por si, ele gasta mais. Porém, a gente sabe também, a gente vê muito, né, que todo fabricante coloca, não, olha, consome menos, não sei o que, economia de energia e tudo.
mas eu entendo que assim, os equipamentos de hoje estão cada vez mais tendo consumos menores, né? Estão tendo mais eficiência nessa coisa toda, né? Isso mesmo, mais eficiente. Porque a ideia é essa, a ideia é que você, um consumidor, por exemplo, um cliente final, adquira o ar-condicionado e utilize de forma satisfatória, sem se preocupar com o consumo elétrico. Mas de que forma fazer isso? Aí é a questão. Aí que eu quero chegar contigo. Eu quero dar essa dica pro pessoal lá, ó. Certo. Né, essa coisa, beleza. Então entendemos que ele vai gastar um pouco mais e tal, mas qual que é o padrão, né, da média? Vou chamar de média aqui para claro. Vamos generalizar aqui, mas é assim, até porque eu tive experiência assim, dando aula e tal, não sei o quê. O pessoal liga o ar-condicionado, mete lá 16 graus. Pá, gela rápido ali, não sei o que e tal, e daqui a pouco vai ter alguém que vai, né, em sala de aula, professor, dá para desligar o ar? Tal. Eu, em geral, nessa situação, eu sou categórico. Eu falo assim, galera, ó, eu não vou entrar em guerra de ar-condicionado aqui com vocês. O controle tá aqui, vocês, por favor, vejam o que vocês querem, é que é democrático, vocês vão escolher. Mas pode ter certeza que isso é uma briga eterna, isso não tem jeito E eu minimizo assim, porém, aí atuando na GRI, agora trabalhando na GRI, bonitinho, ali entendendo um pouco desse universo, eu já entendi que essa ideia, né, da gente chegar lá no ar, liga aqui, pum, né? Ligou aqui tal, 16 graus, pá. Não é a melhor coisa, né? Não é mesmo. Tanto que a maioria dos fabricantes, né, somente se você pegar o equipamento GRI, você tem funções lá, função turbo ou auto fast cooling, por exemplo, que já é com esse intuito do quê? Você chegar no ambiente, o ambiente está quente, você aciona essa função, ela vai trabalhar com o equipamento a 100% por um determinado período, por volta de 20 a 30 minutos, depois ela volta a uma condição normal. Isso também facilita na questão da utilização e no baixo consumo de energia. Porque muitas vezes as pessoas têm essa sensação, liga no 16 e o que acontece? Passa um bom tempo e esquece, o equipamento está a 100%. Até a hora que o ambiente acontece o quê? O ambiente fica, de certa forma, não confortável, as pessoas começam a sentir frio e vai lá e muitas vezes, em vez de só subir a temperatura, muitas vezes desliga. Voltou a subir a temperatura, o que faz? Liga de novo. E aí acabou. Aí quando você começa a utilizar dessa forma, já era. Aquele intuito de pensar assim, pô, adquirir um produto mais recente, um produto inverter, com a ideia de consumir menos energia, você usando dessa forma, de forma incorreta, acabou. Você está no mesmo princípio de utilização de um equipamento on-off, que na verdade a gente sabe que, na verdade, o vilão da conta de energia é o momento que ele liga e desliga o compressor. Então é um ponto ali exato onde mais consome energia. E com esse recurso não, você evita, porque depois de um determinado tempo, o equipamento volta à condição normal. Por exemplo, você pode setar lá 23, 24, que é a temperatura ideal, né? E você ativa essa função. Ativou essa função, ele vai funcionar por 30 minutos no gás. E aí, depois ele volta à condição normal. Esse, pra mim, que foi o pulo do gato, cara. Eu fiz uma viagem de família e tal, recentemente. Fomos pra Itu. Calor, assim, calor mesmo. E aí, pegamos um chalé com ar-condicionado ali e tal. E aí, pô, liguei. Mas liguei ele ali, mas eu setei 24 graus. Fora já tava quente, pá. Sim. Mas os 24 graus, uma delícia. Como alguns dizem, uma uva. Uma maravilha. Fica. E, só que eu fui nisso. A hora que eu liguei, né, liguei ali o ar, 24 graus e deixei. E ele deu realmente essa, né, de repente baixou, e aí ele encontra o negócio e vai funcionando ali, tranquilidade. E aí e esse 24, 25, aí eu sei que existe essa diferença, né, até na norma, eu tava conversando com o pessoal da parte técnica lá que para homem é uma temperatura, para mulher é outra, mas vira em torno desses 24, 25 uma temperatura ideal de conforto, né? Ideal de pra conforto. Gente ficar gostoso ali, pra gente ficar bem, né? Saindo um pouco fora dessa temperatura, o que acontece? Você começa, ou tá muito frio, aí você já começa a não se sentir tão confortável e aí você ter o rendimento cai mesmo, e muito acima também disso começa a cair. Então a temperatura ideal é essa, ficar entre 23, 24, até no máximo 25, então fica ideal. E dentro de casa, pô, isso tá ótimo, porque se você não tá com muita atividade física ali, então você não sente aquela sensação, né, de calor tão intensa, então fica confortável. Agora, se você, por exemplo, começa a utilizar, por exemplo, um ar-condicionado com a temperatura muito baixa, vai chegar a hora que você vai começar
você vai ver que teus vestes vai mudar. Minha guerra com meus alunos, bicho. Meus Mudou os alunos é vestes. isso. Acabou. Eles ligam, pá, liga, ó, não vou brigar, tá aqui. Ah, posso ligar? Pode. O aluno vai lá, liga. Tá. Muito baixo. Aí daqui a pouco, ó, tá muito frio. Aí ou alguém desliga o ar ou sobe a temperatura. Mas aí quem sobe? Sobe pra 28. Sim. Sim. Não, gente, Aí calma. 28, daqui a pouco as pessoas estão começando, alguns estão começando a suar. Não, o famoso, né, o cuscuzeiro aqui, a careca brilha toda. Não tem por onde, não tem como. Não tem jeito, cara. E, Né? e assim, com essas ondas de calor que tá tendo agora aí, hoje, a necessidade de um ar-condicionado é intensa. Porém, aquilo, a gente sempre fala, pô, uma temperatura ideal para um ambiente ficar confortável, 24 graus está de bom tamanho. E pode ter certeza, nessa condição de temperatura, um equipamento muito bem dimensionado para aquele ambiente, pode ter certeza que o consumo de energia será bem baixo. Pode ter certeza disso. Por mais que ele venha a aumentar, claro, porque, de novo, né, você tem um equipamento a mais ali que realmente tem um consumo próprio, né? Sim. É diferente de uma TV, né, que em comparação, né, um consumo de um com o de outro, a TV consome muito pouco, em comparação com o ar-condicionado. Sim. E aí, assim, ele só passa a ser o vilão aqui desse consumo muito alto, porque ele tá, assim, ou você tá usar de forma indevida, vai prejudicar claro, e aumentar teu consumo, né? E muitas vezes essa coisa, assim, de esse excesso, liga, desliga, né? Então, ligou, bum, desligou, zero, aí liga de novo. Não, isso... E você vai ficar dando esses picos toda hora, né, pro teu equipamento ali. Isso é né? onde vem o maior consumo de energia, Leonardo. O maior consumo de energia vem aí, desse liga e desliga. Por isso que o inverter ele vem com outro conceito. Realmente, ele vai desligar a unidade externa, o compressor? Vai. Mas em casos no momento que a temperatura realmente estiver estabilizada internamente, a oscilação estiver muito baixa, muito pequena mesmo, aí ele mantém ali. Mas se a oscilação subir um pouquinho, aí não tem jeito, aí ele vai manter ligado. Mas se a oscilação ficar entre meio grau ali, ele vai manter aquela temperatura e muitas vezes desliga a unidade externa e fica um bom tempo com a unidade externa desligada. E o segredo melhor disso aí, o segredo bacana disso aí é o quê? Quando ele volta a ligar, ele não dá aquele... Ele liga muito linear, então ele vem bem devagarzinho. Muitas vezes não precisa desse arranque tão grande, só um pouquinho que o compressor entra e acelera ali, ele já consegue trazer a temperatura para aquela condição de set point, acabou. Então já está mantendo ali sem aquela pico demasiado lá e o consumo, né? Então facilita muito. Então quer ter o ar-condicionado, quer usar de forma satisfatória, sem se preocupar com o consumo de energia, tem que setar a temperatura ali numa condição ideal de 23, 24, no máximo 25, porque a partir daí já começa, né? Depende da tua atividade ali. Às vezes até assistindo televisão, se você está imóvel, vamos falar assim, beleza, uma temperatura fica legal, mas se você começa a se movimentar um pouco, você vê a necessidade de baixar um pouco mais essa temperatura. Mas dentro dessas condições aí, o ar-condicionado será realmente mesmo muito econômico, né? Muito mesmo. Pode usar tranquilamente. Recomendo. Entendeu mais ou menos como é que funciona aí o negócio? É a parcimônia ali, usar de maneira correta, vamos dizer assim. É porque também hoje a gente cai num mundo que assim, a gente não lê manual, né? Não lê. Eu tenho esse problema, cara. Eu pego um telefone, não leio nada, eu pego não sei o que, eu não leio. A gente só vai ler quando não consegue operar ali no automático. Exato, aí você vai para o manual. Né? Caso contrário, não é hábito. Isso... E aí também assim, e aí também pro ar também se ajudar o equipamento em si, né? Tem a questão também de manutenção, né? Sim. E aí eu quero entender contigo assim, o quanto que isso é importante. E eu quero frisar esse importante porque eu tenho certeza que tem bastante gente. Eu sou do cara, eu comentei em algum outro programa aqui, que eu tenho um ventilador de teto. E eu olho para ele olha para mim, e a gente fica ali, né? Porque eu vejo aquela camada de sujeira ali no meu ventilador de teto. Sim. E eu já tenho essa coisa ali de não encostar nele ali. Tudo bem que ele só tá, né, girando aletas ali que vão fazer o ar circular. Agora, o ar-condicionado é outra coisa. O princípio, digamos que seria praticamente mesmo ventilar, o ar-condicionado também faz isso, porém, né, com diferencial dele conseguir, né, vamos falar entre aspas, tá? Aqui falando entre aspas, gelar, tá, pessoal, para não unificar, ou seja, remover calor daquele ambiente, tá? E aí o que acontece? A manutenção é crucial para o funcionamento do ar-condicionado. Então, porque eu acho que essa é outra parte também do produto em si que é importante, é ele precisar de manutenção
programada, né? Sim, Assim como a periódica. gente faz, ou deveria fazer com o nosso carro, né? Com quem tem carro, quem tem algum Sim. outro tipo de coisa. Então, assim, o quanto que essa manutenção ela é importante. Eu quero tentar frisar para os nossos queridos aqui o quanto que essa manutenção ela é importante, ela é importante para o consumo e para a qualidade do ar também, né? Sim, sim, tá tudo certo. Não é só a questão do consumo. O primeiro ponto, a primeira questão da manutenção, ela vem em primeiro lugar visando o quê? O bem-estar, visando a questão de saúde, né? Então, o ar-condicionado você tem que estar fazendo as manutenções periódicas ali. Vai depender muito da tua frequência, né, de utilização do ar-condicionado. Muitas vezes em residência isso é bem menos, tá? Então, os períodos entre manutenções acaba sendo um pouco mais, digamos assim, dilatada, um pouco mais extensa, por quê? Você não está utilizando a todo momento. Muitas vezes você vem, sai do trabalho, vem, chega em casa e você liga seu ar-condicionado. Aquilo vai sujar? Vai. Hoje, apesar dos ar-condicionados, em sua maioria, ter tecnologias para minimizar, ele vai sujar. Filtro suja, turbina suja, né? E aí existe essa necessidade, né, de executar essa limpeza, porque aquilo que vai garantir o bom funcionamento e, claro, a tua saúde, né? Porque, assim, chega uma hora que se o ar-condicionado não estiver saudável, o ar ambiente não estiver saudável, a utilização acaba sendo um proliferador, né, de algumas doenças, entre aspas, respiratórias. Por quê? Porque ali, querendo ou não, imagine assim, é um ambiente úmido, ali dentro do ar-condicionado. Ambiente úmido, ele prolifera o quê? Crescimento de fungos, bactérias, coisas. Então, se você não está com aquilo energizado, não está com aquilo limpo, vamos falar assim, higienizado, aquilo vai te provocar, assim, um mal-estar. Então, existe essa necessidade. Muitas vezes as pessoas, Léo, não têm o hábito. Isso é terrível. É o que eu falo do meu ventilador de teto lá, cara. Né? Eu olho para ele tá sujo, mas pô, a preguicinha que dá de subir na escada, para ir lá, passar um pano e tal, aí imagina com equipamento que é claro. E de novo, né, conhecendo, hoje estando no meio do ar-condicionado, eu vejo que assim, a questão da parte da limpeza dele, a limpeza do dia a dia, ela é simples de ser feita. Simples, né? Ela não é simples. Existe, claro, a manutenção depois, que também envolve limpeza, né? De partes ali que sim. aí faz necessário ter um técnico para fazer, né? Alguém especializado. Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas tem uma parte de limpeza de dia a dia que nem tanto. Sim. E aí, a parte ali, quando você abre o equipamento, pega aquela tela dele ali e tal, essa parte é relativamente simples. É mais né? simples. Hoje em dia, os equipamentos são projetados para o usuário final fazer essa limpeza de filtro. O que o usuário não vai conseguir fazer? Um usuário, né? Por quê? Porque vai exigir de um profissional realmente capacitado o quê? Higienização da serpentina e limpeza da turbina, que muitas vezes precisa fazer a desmontagem do equipamento. E o usuário final não tem esse ferramental, né, preparado, não tem um ferramental ideal para fazer essa manutenção, mas a limpeza do filtro tem que ser feita regularmente. Porque ali onde retém a maioria das partículas, fungo, tudo retém naquele filtro. Então, se você fizer aquela limpeza constantemente, cara, com certeza, a higienização ela vai se tornar, digamos assim, a necessidade de higienização vai se tornar mais longa. E outro detalhe, né, o que acontece? Na maioria das vezes, essa higienização, ela vai ser crucial mesmo, porque se você não higieniza esse equipamento, o que vai acontecer? Ele vai começar a consumir mais energia. Porque a eficiência dele cai e vai haver necessidade de ele ficar muito mais tempo ligado para conseguir atingir a temperatura que você determinou através do controle remoto. Né? Então, isso é crucial também, não só para a saúde, mas também para o consumo. Isso tem que ser mantido assim constantemente. Um detalhe que sempre acontece, Léo, a maioria das pessoas não fazem a manutenção e só lembra de manutenção na hora que não funciona mais. E não funciona porque muitas vezes porque não foi feita as manutenções periódicas. É entrar no ciclo errado da coisa, né? Se você mantém o ciclo ali de limpeza, né, manutenção, né, você vai manter o equipamento funcionando da melhor forma possível. Sim, claro. Né, utilizá-lo também da melhor forma, que é aquele... Então, vai ligar, beleza, liga, põe na temperatura ideal para o ambiente, não na temperatura fria. A não ser, claro, que você queira ficar no frio, aí é outra coisa, outra situação. Né? E aí ter tudo isso você vai gerar, você gera ciclos onde você mantém bem o seu equipamento. Agora,
o contrário também, se ele vai para baixo, né? Vai para baixo. Ele vai piorando, a condição dele funcionar vai piorar, vai... Aí bora só falar, poxa, mas realmente ele tá consumindo muito, isso consome muita energia. Sim. Ele tá operando fora do padrão dele, né? Isso, aliás, perfeito. não é que ele tá fora do padrão. Pra ele tentar manter o padrão que ele precisa, Ele vai trabalhar muito ele mais. vai se esforçar muito mais, Vai né? se esforçar Aí muito você mais. aí o teu consumo vai de novo. Isso mesmo, perfeito. Muito bem lembrado. Assim, além do consumo, você vai ter o desgaste prematuro também do equipamento. Porque ele vai ficar muito mais tempo funcionando de forma desnecessária. E hoje em dia, você vê que as coisas hoje estão cada vez mais fácil, mais facilitada. Hoje, usar ar-condicionado com inteligência artificial, essas coisas. Por exemplo, existem 2 recursos lá que é simples, poucas pessoas utilizam. Um dos mais simples, por exemplo, já tem essa função já integrada nos equipamentos. O que seria? Quando você desliga, ele mantém o ventilador ligado ainda por um tempo. Qual que é a necessidade disso? Então, pessoal, para quem nunca utilizou esse recurso, o que acontece? A necessidade disso é você secar a serpentina, que é a parte interna do equipamento onde percorre o gás, faz a troca de calor ali, porque muitas vezes quando você chega na temperatura ou você já não quer mais o ar-condicionado ligado, você vai desliga, você desliga, simplesmente corta, desliga ele, dá aquela parada, né, de imediato a serpentina fica úmida. Aquilo fica úmido, ele cria mofo, mau cheiro. E se você desligar simplesmente o compressor colocando no modo ventilação, esperar uns 5 minutos, somente aproximadamente 5 a 6 minutos com o ventilador ligado, você vai secar. Então aquele cheiro que geralmente tem, somente em carro acontece muito isso. A pessoa desliga lá, acabou, fica úmido. Aquilo gera também mofo, mau cheiro e prolifera fungos também, né? Isso é um dos recursos. O outro recurso que o equipamento nosso tem, né? O equipamento GRI tem, que eu acho fantástico. O que é? A função de limpeza, autolimpeza, né? Que é em 4 etapas. Aquilo é fantástico, porque realmente ele faz uma limpeza, uma higienização da serpentina mesmo. E aí o que acontece? A tua necessidade de higienização vai ficar bem mais longamente. Então, se vai utilizar um ar-condicionado, você não vai gastar tanta energia e não vai gastar muito com manutenção. A ideia é essa. Mas poucas pessoas, como a gente falou aqui no início, pessoas lerem o manual. Acontece de ler o manual? Não. Mas é por isso que a gente está aqui agora. Justamente para dar essas dicas aqui, para facilitar para você que está aí do outro lado, pensando, poxa, pretendo comprar ar-condicionado, tal, né? Esse podcast aqui, esse programa serve para a gente poder trazer para você aqui, colocar uma luz diferente em torno de toda essa questão do ar-condicionado, da utilização dele, né? O quanto ele é importante para a vida de todo mundo hoje, né? Sim, o quanto que é um produto que cada vez mais... eu não tenho dúvidas de que algum tempo ele não vai ser aquela coisa, ele não vai ser um luxo. Ele é uma necessidade. Já. E, olha, pessoal, isso, por incrível que pareça, isso já acontece, tá? Eu lembro, eu já tô na área há algum tempo, tá? Há pouco tempo, por volta de 28 anos na área já. Então, o que acontece? Antigamente, o ar-condicionado, ele era um bem, digamos assim, muito difícil de sua aquisição. Por quê? É muito caro, um monte de outros fatores, consumo de energia. Então, hoje isso facilitou muito. Então, o ar-condicionado, como você mesmo falou, Léo, hoje ele é uma necessidade. Muitas vezes você chega cansado do dia a dia do trabalho, você quer estar no seu ambiente, é um ambiente de relaxar. E nada mais do que a temperatura estar ali ideal para que promova, né, esse conforto, para que promova esse momento de descanso. E o ar-condicionado, ele entra muito forte nesse ponto. Porque, assim, hoje em dia está muito fácil de você adquirir um ar-condicionado. Manutenção também, eu não acho que seja um absurdo, pelo bem que o ar-condicionado traz, né? Não é um absurdo. Não, é como todo produto que tem. E aí, é claro que eu acabo citando o carro aqui, porque acho que é a coisa mais próxima disso, né? Sim, claro. Mas claro. Ninguém aqui vai comprar um carro, uma moto, que seja, e não vai ter ali o período de levar no mecânico, fazer a manutenção, vai fazer uma revisão de peças ali, de fluidos que o veículo precisa, para ele continuar trabalhando para você continuar indo do ponto A ao ponto B, né, mais rápido ali e tudo mais. O ar-condicionado, a única diferença é que ele não sai de lugar nenhum, ele vai ficar, né, fixo, tá ali. Ele tá fixo ali tudo, mas ele precisa de ter essa manutenção, precisa... Sim. É claro que assim, a única coisa que eu acho que ele foge, ele tira um pouco de uma questão cotidiana, que a gente fala assim, questão empresa, comércio ali e residência, é que normalmente para comércio você vai ter o pessoal de manutenção que faz isso e aquilo,
E agora não, você vai ter que contratar mais um serviço, né? E fatalmente, se você colocou um ar-condicionado na tua casa, você já contratou um instalador, né? Sim. E esse mesmo instalador vai te fornecer um serviço de manutenção do seu equipamento. Preventivo. Sim, né? sim. E até digo para aqui, meu querido instalador, se você não tá oferecendo esse serviço, você tá perdendo dinheiro, cara. Uma oportunidade que tá deixando, né? sair pela, né? E também de fidelizar teu cliente. Com E certeza. tem toda, né? Aí entramos em outra... isso já dá outro programa, a gente volta a falar disso daqui a pouco, mas né? Tu falou uma outra coisa oportunidade. assim fantástica, sem entrar muito nesse assunto, o que muito acontece é isso. O instalador, ele faz a instalação do ar-condicionado para o cliente final e muitas das vezes não oferta a questão das manutenções. Não sinaliza para o cliente a necessidade das manutenções. Você adquire um ar-condicionado, pô, quero usar aquele negócio. No primeiro mês, você vai ver uma diferença mesmo na conta de energia. Isso é natural. Você está com um produto ali que está sendo utilizado, ele vai gastar mais, não tenha dúvida. Só que o que acontece? Ele desconhece, na maioria das vezes, desconhece a necessidade das manutenções. E o próprio instalador, como você falou ali, ele acaba não ofertando para o cliente, né, a necessidade ou sinalizar a necessidade dessas manutenções. E se não tem isso aí, voltamos naquele mesmo assunto. Teu consumo de energia vai ser alto. Vai subir, com certeza. Vai assim, ser alto. O produto em si consome o que ele precisa. Ok, vai vir a contar mais? Claro que vai. Mas se você não der, né, para ele essa manutenção, essa coisa, aí ele vai consumir além. Sim, do além. que seria o normal para ele. Só você ver, nós não entramos tanto em detalhe aqui, pessoal, mas eu pergunto, você, quando foi que você trocou o filtro de ar do seu carro? Pensa nisso. O ar-condicionado de casa é a mesma coisa. Com a única diferença, lá no carro vai ser pior, tá? Porque toda hora você abre, você tá na rua, você põe renovação de ar, então ele vai sujar mais. E a mesma coisa, o conceito é o mesmo para o ar-condicionado de casa. Você utiliza, você tem que estar fazendo essas manutenções. E outra, não se esqueça, existem muitos profissionais no mercado aí apto, capacitado a promover essas manutenções. Lembre disso, precisa de fazer as manutenções. Não tem como não ter as manutenções. Comprou um ar-condicionado, adquiriu um ar-condicionado, tem que ter as manutenções. É isso. Do mesmo jeito que a gente tem que limpar a hélice ali, do ventilador, aquelas coisas, o ar-condicionado não será diferente. Pois é. Aí a grande parada é que a hélice, você vai lá, tira as coisinhas, né, as travinhas ali, o pessoal facilitou isso. Pô, as empresas maravilhosas. Porque eu lembro de garoto, o ventilador da minha mãe era um Valita. Olha coisas, né? Mas você tinha que vir com a chave de fenda para tirar aquela grade, as travinhas para tirar a grade, para depois conseguir limpar. Hoje em dia é tudo ali encaixe mesmo ali, então tá mais fácil. Até a hélice, ela foi projetada, só para você ver, num ventilador, tem uma parte na frente ali que você solta ali, desmonta as presilhinhas, solta a grade, solta ali, foi feito realmente para fazer a manutenção. Então, do mesmo jeito que já foi pensado lá, o usuário final pode fazer essa limpeza, né? Tem que fazer essa limpeza, a mesma coisa no ar-condicionado. Hoje estão sendo projetados para quê? Para o cliente final, pelo menos um filtro. A limpeza básica de filtro, né? Ele possa para o usuário fazer. E as outras que são, aí já é, como você falou, serpentina, né? Limpeza interna do equipamento, alguma coisa aí. Tem que contratar um profissional mesmo. Isso a gente aconselha. Existem vários fatores, sem entrar em detalhe, mas vários fatores por trás ali que tem que se precaver para fazer essa higienização. Querendo ou não, né? Você está jogando água num produto que pode estar energizado. Se não for uma pessoa que conhece. Por essas e aí você imagine, outras... assim, você querer fazer uma manutenção e aí o problema que você pode arrumar para a cabeça. É isso, pessoal. Então, assim, deixando aqui, tentando fazer um catado aqui das ideias. Então, assim, primordial. Ar-condicionado é o vilão da conta de luz? Não é. Agora, não vamos aqui também dizer que ele não consome. Ele consome o que ele precisa. Gostei disso, Leonardo, gostei disso. Consome aquilo que ele precisa. E muitas vezes aquilo que ele precisa é você que vai determinar. Entendeu? E aí, é claro, você determinar para ele, então, a temperatura ideal de trabalho, deixar ele fazer a parte dele de chegar nessa temperatura ali e manter, vai fazer com que ele trabalhe de maneira, vamos dizer, vou chamar aqui de mais linear. Linear, né? Isso. De não ficar dando picos de energia para esse equipamento, porque vai fazer ele... Isso. Mesmo inverter, quando você tem, assim, por exemplo,
O que acontece muitas vezes, o usuário final entra lá e vai pesquisar um ar-condicionado. O que ele faz? Muitas vezes ele procura pelo preço. Claro, vem na marca, mas o fator determinante é o valor, tá? E aí, muitas vezes ele calcula, estipula mais ou menos uma área ali, deixa de fazer diversas outras considerações, entende-se uma carga térmica por metro quadrado, e aí compra um ar-condicionado. Muitas vezes esse ar-condicionado, mesmo por mais que ele atenda o ambiente na questão de metragem dimensional ali, o ar-condicionado tá inferior à carga térmica do ambiente. E aí, meu amigo, pode ter certeza, você vai comprar um ar-condicionado mais atualizado, um inverter, e ele vai consumir Carga muito. térmica é um negócio que a gente ainda vai falar nesse programa aqui. E carga térmica, toda a questão ali da manutenção, instalação, a gente vai falar de tudo isso. Temos vários detalhes. Tem bastante coisa pra gente conversar. Vários detalhes, bastante dicas. Eu não vou aqui aprofundar nisso, mas já fica aqui o compromisso, a gente vir a falar disso aqui nas futuras edições aqui. E aí, voltando pro resumão lá, faça a limpeza e a manutenção do seu equipamento de maneira periódica, contrate profissional para isso. Sim. Claro, o filtrinho ali, a telinha, você já pode retirar, fazer a limpeza. Fatalmente vai estar descrito para você no site do fabricante, no manual, onde quer que seja, como é que você faz isso, e realmente não é uma grande coisa. Manter esse equipamento funcionando da maneira ideal, e eu tenho certeza que ele não vai ser o vilão do consumo de energia, gente. Tenho certeza absoluta. Não. E a melhor parte de toda é você conseguir aí do outro lado, conseguir ter conforto no seu ambiente, né? Claro, tô falando do ambiente de casa aqui, mas isso vai funcionar para o trabalho também, vai funcionar para todo e qualquer ambiente, mas estamos focando aqui no residencial para ficar uma coisa mais próxima de você que está do outro lado. É isso, minha gente. Então, vilão é nada. Não. Ponto. Cravamos aqui. É isso aí. Com isso, Carlos, obrigado, cara. Obrigado por esse papo. Agradeço muito a sua participação aqui, meu querido. E aí agora eu deixo aqui para você... O espaço é seu, cara. Tá. Eu que agradeço a oportunidade, Léo. Agradeço mesmo. Isso é um assunto assim que tem margem para muito, né? Tem detalhes para muito assunto mesmo. Mas é aquilo, o ar-condicionado hoje ele não é o vilão da Conte Energia, tá? Ele é uma necessidade hoje porque todo mundo quer conforto. E o conforto hoje está às suas mãos. Só que o consumo de energia vai depender de você. Da forma que você utiliza seu ar-condicionado, se você faz ou não manutenção. Isso é crucial. Se você não toma esses detalhes como prioridade, realmente mesmo, o consumo vai subir. Eu tenho um ar-condicionado em casa, já utilizo há 8 anos e eu vou te falar, eu utilizo de forma satisfatória, porém minha conta de energia não sobe muito, tá? Eu tenho uma unidade lá de um sistema lá que totaliza lá 36 mil BTUs e eu vou te falar, o consumo não é alto, tá? Pela capacidade não é alto. Mas por quê? Porque usa de forma satisfatória. Lembrar daqueles 2 detalhes, tá? Desligou o ar-condicionado, mantém a ventilação ligada por um período para secar a serpentina e aí não criar mofo, né? E dependendo da marca, né? Se for o gris, temos o recurso lá, o autolimpeza, você pode fazer a cada 6 meses também, que vai prolongar a necessidade dessa higienização. Mas lembrando aqui, Leonardo, para a gente finalizar, a questão do filtro hoje é projetado para o cliente, o usuário final, simplesmente tirar lá, lavar e encaixar perfeitamente. Sem muito conhecimento técnico. Maravilha, maravilha. E se você que está aí do outro lado ficou com alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa aqui deste programa, você pode escrever ali a sua cartinha eletrônica para contato@gri-am.com.br. Lembrando que o GRI é G-R-E-E. Claro que você está aqui, você já viu lá atrás como é que escreve toda essa coisa, não vai ser um problema. E você também pode seguir a GRI nas redes sociais, é só procurar por @GRI Brasil. Né? Temos lá Instagram, LinkedIn, YouTube, né? Temos vários conteúdos com o Carlos ali, inclusive, na parte de treinamentos ali e tudo mais. Sim. E por aqui eu vou me despedindo, né? E até logo mais. Calou aí, ar-condicionado.